Eu tinha decidido que não ia utilizar imagens mediatizadas. A única imagem a que vocês teriam acesso seria a minha neste espaço. Olá, boa noite. Mas fui surpreendido por uma série de acontecimentos hoje, que eram alguns deles óbvios, mas não os tinha computado. E, portanto, vou partilhar uma imagem com vocês. Eu só nasci por causa da pessoa que está do lado esquerdo. Aí estás? Eu só existo por causa da pessoa que estava do lado esquerdo. Ela fez hoje 53 anos. E à medida que a idade dela avança, eu vou fixando o que é que se perdeu do ser mais maravilhoso que eu alguma vez conheci. Pode-se dizer que o meu sentido estético, o meu sentido de beleza, eu encontrei no meu irmão. Ou seja, o meu primeiro professor de estética, de história da arte, foi o meu irmão. É particularmente fácil de perceber o sentido de beleza do meu irmão, nomeadamente quando ele era uma criança, porque o meu irmão era um ser totalmente ingênuo. Não tinha filtros absolutamente nenhuma, não tinha defesas absolutamente nenhuma. Então, basicamente, a razão por que eu nasci foi para ele ter um irmão. Ele precisava de um irmão. E quando eu nasci, rapidamente me apercebi que eu deveria proteger o meu irmão. Vocês repararam no rapaz que estava ao lado da pessoa que eu vos falei? O mais pequenito era eu. Repararam que eu era bem mais pequeno do que ele. Na verdade, era muito mais pequeno do que aparentava. Porque sempre que eu tirava uma fotografia com o meu irmão, punham-me 3 listas telefónicas por baixo do rabo, para eu, apesar de me equilibrar. Apesar de haver uma grande diferença entre mim e o meu irmão na fotografia, a diferença ainda era maior, porque eu era mesmo muito pequenino. Então eu passei a minha infância a tentar defender o meu irmão do mundo. E houve um dia, basicamente, como é que uma criança defende o irmão? Andando à porrada. Então, basicamente, quase todas as minhas fotografias de infância, eu tenho um olho negro, porque eu passava o tempo inteiro a tentar defender o meu irmão. E um dia, levei um enxerto de pancada tão violento de um rapaz que era um bocadinho mais velho do que eu nem sequer alcançava que se podia atingir uma dor tão grande. Eu comecei a perceber, levar porrada não é nada divertido, porque eu era tão louco naquela coisa de defender o meu irmão. Ou seja, eu levava tanta fúria, e a verdade é esta, as crianças não se magoam assim tanto. Não é? Portanto, a minha fúria fazia de mim sempre eternamente um ser vencedor. Mas naquele dia, eu não sei se lhe dei, mas eu levei a sério. Eu levei mesmo bastante. E levei de tal maneira que quando vim para casa a chorar, e assim que abri a porta das escadas, não aguentei mais de cair no chão, porque tinha levado socos na barriga, e portanto ainda não tinha aprendido a proteger com os músculos esta área, óbvio, era mesmo muito pequenita ainda, e estava cheio de dores na barriga, porque tinha levado socos e pontapés na barriga, e pus-me a chorar. E nisto aparece uma vizinha, por qualquer estranha razão. Ela era muito mais velha, imaginem, eu nessa altura tinha 7 anos, ela devia ter já uns 15, ela era já uma adolescente, e ela
entrou na escada, porque a porta era de vidro, não é? Viu-me a chorar e perguntou-me o que é que se passa contigo. Eu só chorava. E aquilo para mim foi uma coisa muito estranha. Porque, por um lado, reconfortou-me, mas, por outro lado, envergonhou-me. Porque a Teresa era a minha namorada. Quer dizer, eu sabia que ela era a minha namorada, ela era muito mais velha do que eu, era muito maior do que eu. Mas ela aparecia sempre nas minhas festas de aniversário. Todas as minhas fotografias de aniversário, ela aparece lá. Peço desculpa, mas estou um bocado constipado e vou ter que me lubrificar de vez em quando. E ela ali está, quando nisto desce o meu pai do primeiro andar, que era onde nós morávamos, e perguntou-me, mas o que é isto? Ou seja, eu não só estou a chorar, como estou a chorar em frente a uma rapariga. Agora é que eu tive ou seja, todo o conforto que eu estava a ter da Teresa me estar a consolar desapareceu. Agora é uma dupla humilhação, porque eu já me estava a sentir ligeiramente envergonhado por estar a chorar à frente da Teresa, da minha namorada. Mas agora, ainda por cima, o meu pai vem, de certa forma, vem expressar essa vergonha que eu já estava a sentir, que é um homem não chora, e muito menos numa situação destas. Agora, a coisa ainda tinha uma cena, para mim, triplamente humilhante. É que quem me tinha batido tinha sido o irmão mais novo da Teresa. E era por isso que eu não podia dizer nada, porque tinha sido ele a bater-me. Uns anos depois, eu estou na Avenida dos Bons Amigos. Aliás, há uma peça que eu escrevi sobre esta avenida, e eu falo deste episódio. E eu estou a subir a Avenida dos Bons Amigos e o meu irmão está a descer a Avenida dos Bons Amigos. Já passaram uns anos, eu agora devo ter uns 12 ou 13 anos, se não mais até. O meu irmão terá uns 15 ou 16. E conforme eu vejo o meu irmão a descer a Avenida dos Bons Amigos, eu a subi-la, eu vejo, e há uma altura que ele me vê. No momento em que ele me vê, ele desata a fugir. Eu não consegui perceber porque é que o meu irmão me fugiu de mim. Naquele momento, fiquei muito irritado, mas não consegui perceber. Eu não sei quanto tempo é que demorei a perceber que o meu irmão estava a fugir de mim, porque o meu irmão não reconhecia em mim a capacidade de eu defendê-lo. Ou seja, se alguém me tinha elegido para eu defender e se eu tinha aceito essa missão, o meu irmão não me dava autoridade. Então eu mudei totalmente a minha forma de ser em relação aos outros e mudei totalmente a maneira de ser em relação ao meu irmão. Não vou dizer que foi imediato, não era assim tão inteligente, mas começou aí nesse dia. Pode-se dizer que até aos 18 anos, digamos que foi o tal período que eu demorei a entender e a negociar que eu não tinha autoridade para defender o meu irmão. O meu irmão gostava muito de passar férias no Alentejo. Andei meses a colecionar garrafas de vinho verde, porque agora vivo em Amarante, na zona do vinho verde, para trazer para cá. Na manhã que vim para baixo, estive a olhar para elas para decidir qual delas é que ia trazer, porque não queria trazê-las a todas, só ia beber uma. Escolhi uma, mas esqueci-me dela. Nesse dia, quando me apercebi que me tinha esquecido, fui jantar a um sítio que eu não conhecia, em Queluz, um restaurante em Queluz. Para meu espanto, quando lá cheguei, vi uma bandeira do Ponte de Lima. Mas você é de Ponte de Lima, não é? Sim, eu sou de Ponte de Lima, então você tem vinho verde. Pronto, imediatamente fiquei descansado. Mas voltei a esquecer-me da garrafa. E hoje, este rapaz aqui, o Jorge, não sei se te importas que eu identifique,
trouxe-me uma garrafa que também é de Ponte de Lima. Portanto, para não sairmos de Ponte de Lima. Uma das razões que eu decidi beber vinho nesta sessão, para já é porque vivo em Amarante, em plena zona de vinho verde, e há uma característica que esta bebida tem muito interessante para com o povo, na relação com o povo de Amarante. Eu não sei se vocês conhecem o povo de Amarante, mas ele tem uma característica comportamental muito distinta daquilo que é a minha ideia de Portugalidade, de ser português. Ou seja, há muitas formas de ser português, a reserva não é uma característica que eu reconheço ao português. Ou seja, nós nunca sabemos o que é que uma pessoa de Amarante está a pensar. Ela é muito pouco expansiva, é muito pouco expressiva. Não é cínica, não é hipócrita, por isso já queria dizer que eles estão a expressar alguma coisa, não é? Ou que eu fico naquela ideia de que eles são desconfiados. Não, eles não transparecem nada daquilo que estarão a pensar. Será que estão a pensar alguma coisa? Ou seja, se é que me estão, por exemplo, a julgar, não transparecem absolutamente nada. E produzem esta bebida. E eu acho que eles produziram esta bebida para eliminar esse efeito que lhes dá um comportamento muito pardacento, muito fechado. A ideia que dá é que eles estão fechados, não só eles estão fechados perante os outros, mas também estão fechados perante eles mesmos. Com licença. Qual é o efeito que esta bebida tem? Bem, se vocês não conhecem o vinho verde, mas conhecem a coca, é muito parecido. Se conhecem o vinho verde, sabem que é uma bebida com um impacto muito rápido. É óbvio que se vocês bebem todos os dias não se vão aperceber disto, não é? Por exemplo, eu estou a tomar aquilo que é quase uma quantidade homeopática de vinho verde. E estou a tomá-la intencionalmente homeopática, ou seja, são apenas algumas gotinhas. Atenção que esta superfície está cheia, são mesmo os rebordos é que têm líquido. Estou a beber mesmo muito, muito pouco, para vocês perceberem o quanto isto vai afetar o meu comportamento daqui para a frente. E vai afetá-lo, para já com grande velocidade, exatamente como a coca, não é? Que é, dentro de 5 minutos, eu já não me estou a comportar da mesma maneira. A minha memória vai estar diferente, a minha linguagem, quer de vocal, quer corporal, quer a nível de equilíbrio. Digamos que o meu corpo vai começar a expandir, eu vou começar a irrigar dos limites do meu corpo, eu vou começar a expandir-me, a irrigar, a florescer. Só mais uma dose. Esta é quente, por causa da garganta. E esta é fria para a experiência. Só mais um, por via das dúvidas. Vocês lembram-se onde é que eu ia? Porque eu já não. Estava na Avenida dos Bons Amigos, encontrei o meu irmão, ele fugiu. E eu deixei de defendê-lo. É muito difícil, em alguns momentos, não poder querer defender o meu irmão.
Mas a verdade é que isso transformou totalmente a relação com o meu irmão. Criou-se uma relação de equilíbrio, sentido de dignidade, correspondência absoluto. Mas isso implica que eu tenho que aceitar que há um grupo de pessoas que humilha e maltrata o meu irmão e eu não posso fazer nada contra elas. A escolha é do meu irmão. Quando eu tinha 11 anos, eu era muito amigo de um rapaz. Eu gostava muito dele porque ele era muito pequenito, jogava muito bem à bola, era muito divertido e estava sempre a assobiar ou a cantarolar melodias de jazz. Eu achava muito divertido. Mas como ele era muito pequenino, de vez em quando molhavam a sopa com ele. E houve um dia que apareceu lá um colega nosso que se tornou na altura o meu melhor amigo, que era o Nuno Santos. E o Nuno Santos era o maior da turma, era o mais alto da turma, era o mais inteligente, era o mais estudioso. Era um cavalheiro. Nunca sei, não há cavalheiros aos 11 anos. Nem aos 30, quanto mais aos 11. E ele era um cavalheiro. Depois viemos a perceber porquê. Porque ele vinha de fora, não vinha do Cacém. O pai dele era militar. Tinha tido uma vida quase dentro de uma bolha e foi ali que foi exposto ao mundo. Sim, porque o Cacém naquela altura era mesmo o mundo. Estavam lá representantes. Eu só depois, muitos anos depois, é que me apercebi que eu no Cacém não estava longe do mundo. Eu estava completamente enfiado no mundo. Quer dizer, quase até aqui. Porque pensava que o mundo era um sítio melhor. Não, o mundo era o Cacém. Era um sítio onde tu te atascas e em que ficas ou estúpido, ou deprimido, ou super inteligente para fugires dali para fora. E então o Nuno Santos, lá está, era um cavalheiro, era um bonzão, e esse rapazinho, que lá está, que era muito bom a jogar à bola, que estava sempre a cantorilar melodias de jazz, que era muito pequenito, começou a dar pancada no Nuno Santos. Ou seja, ele que levava porrada a toda a gente, deu no Nuno Santos só para ter o prazer de dar porrada em alguém. E eu dei-lhe uma grande coça. E com um grande sentido de justiça. Houve um dia que eu ia a descer a rua de Angola, era aí que ele morava, e os vizinhos dele estavam à minha espera. E deram-me uma grande coça a mim também. Esta história eu só estou a contá-la porque há pessoas como o meu irmão que exigiram de mim um sentido de dignidade. E houve outras pessoas que me ensinaram também o oposto de como é que as coisas funcionaram, de como é que as coisas funcionam. Ou seja, há pessoas que se protegem com grupos. É assim que elas se protegem, para o melhor e para o pior. Não tem a ver com ser mau ou bom. É assim, elas sabem que em grupos defendem-se muito melhor, independentemente da sua causa ser justa ou não ser justa. É indiferente. Portanto, o meu irmão não precisa que ninguém o defenda. Porquê? Porque o meu irmão é um rapaz que tem uma grande qualidade a fazer amizades. Ou seja, quase toda a gente simpatiza com o meu irmão. Como eu passei a vida, ou seja, como eu passei os meus anos educativos a tentar proteger o meu irmão, é óbvio que ganhei um aspecto marcial que ainda hoje faz com que a maior parte das pessoas, no primeiro impacto, antipatizem imediatamente comigo. Ou seja, a parte da simpatia ficou com o meu irmão. E ainda hoje eu sou testemunha disso. Lá está hoje. Ele hoje fez 53 anos. E a forma como os vizinhos onde ele vive e onde vivem os meus pais, quando nós nos encontramos, é totalmente diferente da forma como eles o cumprimentam a ele e como eles me cumprimentam a mim. Eles sentem-se genuinamente felizes quando encontram o meu irmão. Quando eu vos falei de beleza no início, era aí que eu queria chegar. É que o meu irmão põe as pessoas num estado de felicidade imediata. Como é que ele faz isso? Bem, isso seria subestimá-lo, como se eu tivesse talento para conseguir analisar essa capacidade. Eu não tenho a capacidade de analisar o poder que ele tem de transmitir felicidade às pessoas, mas é uma coisa imediata. Houve um dia, eu estava-vos a dizer, vocês estão desconcentrados. Eu estava-vos a dizer, o
meu irmão gostava muito de passar férias no Alentejo. Houve um dia em que ele estava lá no Alentejo, já lá estava bem, há 1 ou 2 meses, eu já fui no final do verão, e quando cheguei, ele tinha os antebraços todos queimados. Várias marcas. Eu perguntei-lhe, o que é isso? Não me respondeu. Passei à rua a perguntar. Eu já lá tinha feito 1 ano de escola, o meu primeiro ano de escolaridade fui lá. Apesar de eu ser 3 anos mais novo, eu fiz o primeiro ano de escolaridade com o meu irmão. Éramos colegas, na primeira classe. E portanto, eu conhecia as pessoas todas da vila, era uma vila muito pequena, conhecia as crianças todas e comecei a fazer perguntas. Não me custou muito para alguém me dizer quem é que tinha queimado o meu irmão. O meu irmão, todos os dias, pedia à minha tia, nós não vivíamos com os nossos pais, vivíamos com os tios. Pedia à minha tia 2 sandes, porque dizia que tinha muita fome durante as aulas. Era mentira. Ele só comia uma. Mas a outra, ele dava a um rapaz que era muito pobre. Ele vivia na nossa rua, tinha muitos irmãos, a maior parte dos irmãos eu nem os conhecia porque já eram adultos. E a mãe nem sequer tinha como lhe enviar comida, portanto ele nunca levava comida para a escola. E o meu irmão apercebeu-se disso muito rapidamente. Já não vos disse que o meu irmão é uma pessoa com a capacidade de gerar a felicidade para os outros. Às vezes com decisões muito pragmáticas, de ver que aquela pessoa, no meio de uma turma, aquela pessoa não traz uma sandes com ela. Então ele dava-lhe todos os dias aquelas sandes. E foi essa mesma pessoa que 5 anos depois estava a fumar um cigarro e achou que era divertido queimar o meu irmão. Que narrativa, que sentido de divertimento ou de espetáculo. Seria o cheiro do queimado? Seria para ver as marcas? Seria... Não importa. Houve ali qualquer sentido de divertimento que ele alcançou e achou que podia fazer isso com o meu irmão. E então eu, nesse dia, andei à procura dele. Quando o encontrei, nem de propósito, andei à procura dele pela vila. Fui encontrá-lo na rua onde morava a minha tia, na tal casa onde eu tinha estado quando lá fiz a escola, e também lá, na mesma rua onde esse rapaz morava. Portanto, quando ele me viu, desatou a fugir na direção contrária. Eu acho que eu apanhei em 10 segundos. Eu era rápido. Mas naquele dia, a velocidade em que eu cheguei a ele foi de uma iguana. E a sensação que eu tenho é de despejar toda a minha fúria nele. Ou seja, os meus instrumentos, os meus braços, as minhas pernas, o meu corpo, simplesmente são instrumentos de fúria. A velocidade, eu nem sei o que é que fiz. Eu honestamente não sei o que é que fiz. Também não posso ter feito nada de profundamente grave, porque apesar de tudo ainda era uma criança. Eu tinha 11 anos. Portanto, não posso ter feito nada de particularmente grave. Mas eu acho que se tivesse a capacidade de o matar, eu não tenho a menor dúvida que o tinha matado. Portanto, não é impunemente que 1 ou 2 anos depois o meu irmão se vai encontrar comigo na rua e vai fugir de mim. Porque, de facto, à medida que eu ia crescer, eu estava-me a tornar cada vez mais perigoso. Um dia já o meu irmão era adulto. O meu irmão trabalhou durante muitos anos no Fórum Picoas. Sabem que eu descobri o cinema. Eu comecei a interessar-me pelas artes através do cinema. E eu descobri o cinema no Fórum Picoas. Lembro-me perfeitamente de ir ver a Belle de Jour, do Luís Bunel, de ir ver Olha o Sangue, por exemplo, do Pedro Costa, nas salas que havia no Fórum Picoas. Mas quem na altura ia ao Fórum Picoas, por exemplo, concertos também lá se faziam, os na Cat City tiveram no Fórum Picoas. Quem vai ao Fórum Picoas não imagina que o telhado do Fórum Picoas na realidade é um jardim. Não tem telhado. Da parte lá em cima é um jardim. Portanto, o meu irmão durante muitos anos foi tratador desse jardim, fazia parte de uma equipa de trabalho.
E houve um dia que houve um colega dele, só para vocês verem o tipo de coisas que uma pessoa que inspira felicidade tão imediata nos outros fazem para lá estar, para ficarem viciados no quê? Porque o meu irmão é uma pessoa que inspira felicidade nos outros. E o que acontece é que as pessoas depois ficam viciadas nessa felicidade. E fazem-no de uma forma que é abusiva ou até mesmo estúpida, como a história que vocês vão ver a seguir vão perceber. Houve alguém, meu irmão usava termos. Todos os dias levavam termos. Às vezes levava café, às vezes levava leite, às vezes levava simplesmente água, levavam sumo. Enfim, todos os dias levavam termos. Houve um dia que o meu irmão foi beber do seu termos e dá um ou dois golos, eu não estava lá, não é? E imediatamente despele. Era petróleo. Houve alguém que, pela calada durante a manhã, foi ao termos do meu irmão, abriu a tampa, tirou lá dentro o líquido que ele tinha lá posto e pôs petróleo. Há pessoas que se divertem a conquistar a felicidade, pondo petróleo no termos daquilo que eles entendem como um simples de espírito, um idiota. E eu ouvi esta história e puxei para dentro de mim toda a minha capacidade de autocontrolo. E tive de me lembrar de todos os episódios, até chegar àquele episódio terminal na Avenida dos Bons Amigos, para não fazer nada. Porque eu, como irmão, descobri muita coisa. Não descobri só o sentido de beleza, também descobri o sentido de justiça. Que é, não faças justiça quando a pessoa que tu queres ser justiçada não o requisita. Aceita que a injustiça já foi feita. Já aconteceu. Se queres devolver a justiça ao mundo e a pessoa que tu achas que foi injustiçada não o requer, tu estás simplesmente a fazer o jogo da pessoa que tu achas que cometeu a injustiça inicial. Let it sink, como dizem os ingleses. Let it sink. O facto de eu ter aprendido muita coisa com o meu irmão não quer dizer que eu a saiba usar. Por exemplo, para mim nunca foi nada aparente que eu consigo gerar a felicidade imediata nas pessoas que estão à minha volta.
Outra coisa também é a extraordinária atenção que o meu irmão tem às pessoas que vivem com ele. A dedicação, a capacidade que o meu irmão tem de dedicação ao que está próximo é extraordinária. Não é espantoso para ninguém que está aqui nesta sala que o nosso modo de vida, as exigências do nosso trabalho, ou dos tipos de trabalho que levamos hoje em dia, leva-nos a ter concepções extremamente abstratas dos nossos interesses, do nosso sentido de pertença, do nosso sentido de solidariedade. Até quando pensamos, por exemplo, mudar a vida, raras vezes pensamos em mudar a nossa vida e as pessoas que estão imediatamente ao alcance do nosso braço. Queremos mudar a vida, sei lá, do nosso bairro, da nossa cidade, às vezes do nosso país, até quem quer mudar a vida do seu planeta. E o meu irmão tem uma capacidade enorme de melhorar a vida das pessoas que estão imediatamente ao pé dele, no sentido mais absoluto do termo, daquilo que é o momento imediato. Com um tipo de atenções que vos parecerão fúteis, mas cujos resultados são inequívocos. Houve uma altura da minha vida em que estava particularmente frágil e já não sei porquê. Enfim, fiquei sentimental e liguei ao meu irmão. Às vezes passam-se meses e meses sem falar com o meu irmão. E perguntei, em vez de ligar para lhe falar de mim, perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer. E ele começou a descrever aquilo que estava a fazer com um rigor tão grande, mas tão materialmente concreto, que eu no final desatei a chorar e percebi-me que ele tinha curado. Ele tinha dito simplesmente as coisas que estava a fazer. E eram tão elementares, eram tão simples, eram tão sem camadas, tão sem sentido mais do que... Ou seja, tão sem transcendência, que ganhavam uma espécie de qualidade em si, aquilo que os filósofos chamam imanência. Mas ele fez isto de uma maneira porque o meu irmão tem muito pouco vocabulário. Então, como ele tem muito pouco vocabulário, ele não consegue sair da materialidade das coisas com as quais se relaciona. Então, onde é que está essa capacidade, lá está, amorosa, dele gerar a felicidade dos outros? Tem a ver com a forma como ele toca a descrição dos objetos. Por exemplo, vocês já alguma vez viram um filme de pickpockets? Carteiristas? Já alguma vez viram um filme de carteiristas? Aquilo que faz o trabalho do carteirista é a gentileza do toque. Ou seja, um toque gentil é aquele que tu não sentes. Ou então, se o sentes, ele dá-te um prazer tão grande que tu não o sentes. Não sentes, por exemplo, o perigo de estar a ser assaltado. Eu há pouco tempo andei a ver uma série de filmes, andei obcecado com filmes que metessem carteiristas. E é incrível a pulsão sexual que perpassa por todos eles. Porquê? Porque o toque elimina o perigo, que é alguém te está a roubar. Por exemplo, numa dessas histórias é descrito o primeiro assalto do carteirista. Ou seja, o carteirista vai pela primeira vez roubar uma carteira. E quem é que ele elege? Elege uma mulher de meia idade. E toca-lhe. E ela olha para trás e vê um rapaz bonito e que não lhe oferece qualquer perigo. É óbvio que ela é uma mulher de meia idade, é uma mulher experiente, não lhe deu nada. Mas também não se queixou, não ficou assustada, não saiu dali, por exemplo. Ou seja, o toque dele, ela sentiu o toque, porque ela olhou para trás. Mas ela não viu o perigo no toque.
Foi aí que ele tirou a sua primeira carteira de uma vítima. Noutra história, há um amador que anda a assaltar numa estação de comboios e, uma vez mais, ele mete-se numa fila e toca o homem que está à frente dele, eles estão numa bilheteira. E o homem olha para trás e faz um sorriso. Ou seja, ele entende aquele toque como um código para uma transação sexual. É óbvio que ele, quando vê aquele olhar, fica embaraçado e vai-se embora. E o outro que lhe sorriu fica confuso. Mas, uma vez mais, ele não identificou o perigo. Porquê é que nós não identificamos o perigo em determinado tipo de toque? Bem, não sei, se vocês já estiveram no 28, já vos aconteceu isso. Eu, pessoalmente, nunca me aconteceu no 28, não me lembro de ser assaltado. Eu sou tão distraído que provavelmente já fui assaltado e nem me apercebi, não sei, não faço a mínima ideia. Mas eu lembro-me claramente de um dia ir ao Finalmente e, bem, estava lá no Finalmente, devo ter ido naquilo que na altura se chamava a Noite das Estreantes, a Noite das Novas, a Noite das Novas, exatamente. Eu fui à Noite das Novas e há uma altura em que eu... Sabem quando há alguma coisa que está a acontecer, mas vocês não... Assim, agora é que tornei-me consciente de que ela está a acontecer, mas há quanto tempo é que ela está a acontecer? Eu não sei há quanto tempo é que ela está a acontecer. Ela pode estar a acontecer há 1 segundo, foi na altura que eu me apercebi, pode estar a acontecer há 1 minuto, ou então alguém pode estar a esfregar-se no meu cu há 5 minutos, estás a ver? E eu ainda não a percebi. Agora, não percebi porque não sentiste o toque ou porque ele estava a ser agradável? Não sei. É aí que eu quero chegar. Eu não faço a mínima ideia. Quando é que aquele toque para mim me leva a dizer ele está a acontecer, e quando ele está a acontecer eu olho para trás, mas até isso, eu quando olho para trás, eu sei que alguém me está a tentar seduzir. Só que eu não sei há quanto tempo é que essa pessoa me está a tentar seduzir. Portanto, esse ato é uma experiência de insensibilidade ou de sensibilidade minha, mas que eu simplesmente me deixei levar pelo gesto. É este momento em que as coisas não se inscrevem no sentido que nós damos às coisas, ou seja, enquanto a nossa vida sensível tem um momento em que ela não está consciente, é só sensível. E como é só sensível, só a partir do momento em que se torna consciente é que nós sabemos que ela está a acontecer. Ou seja, nós só podemos tomar uma decisão em relação, por exemplo, ao sentido da nossa vida, quando ela se torna consciente em nós. Agora, imaginem que vocês nunca se tornariam conscientes de nada, só sensíveis. As coisas aconteceriam, algumas delas seriam boas, outras seriam más, atenção. Algumas delas seriam boas, outras seriam más. Mas vocês não dariam sentido a elas. Elas simplesmente aconteceriam. Durante muito tempo, houve muitas pessoas que acharam que este era o mundo dos animais que não humanos. Por isso, até lhes chamavam animais irracionais. Achavam que eles não tinham a capacidade de estar conscientes. Ou seja, por exemplo, se eu estou a dar um enxerto de pancada num animal, ele não está consciente que está a levar um enxerto de pancada. Se eu lhe estou a dar festinhas, ele também não está consciente. Ele está simplesmente sensível ou à dor ou ao prazer. Mas ele não está consciente. Era esta a ideia que nós fazíamos. Era uma ideia que, obviamente, estava errada. Os animais também são conscientes. Os animais também são seres culturais. É óbvio que não com a complexidade, com a sofisticação que nós, humanos, temos, mas têm, se calhar, outras sofisticações que nós não podemos alcançar. Porque a relação com a sensibilidade é que faz de nós quem nós somos. Quem nós somos. Ou seja, tudo aquilo que nós inventamos, seja sobre a forma de linguagem, sobre a forma de ações, sobre a forma de instrumentos, tecnologia, tudo aquilo que nós inventamos foi uma forma de
resolver um problema que a sensibilidade nos dá, porque nós ganhamos consciência da sensibilidade. Mas se nós não ganhamos consciência daquilo a que somos sensíveis, nós não fazemos nada com ela. Ou seja, simplesmente estamos a emitir, lá está, a emitir sensibilidade nos outros, não é? Palpando-os, por exemplo, ou dando-lhes um grande enxerto de porrada, ou sentindo um grande enxerto de porrada, ou sentindo um enorme prazer no ato de ser apalpado. Mas não conseguimos agenciar isso para lá do sentir, ou seja, do prazer e da dor. Nós, com a consciência, o que é que nós pensamos? Isto tem de acabar, ou isto tem de mudar, ou isto tem de aumentar. Como é que eu posso aumentar o meu prazer? Não é? Ou então, como é que eu posso eliminar a minha dor? Ou como é que eu posso aumentar a dor do outro? Não é? Ou como é que eu posso aumentar o sofrimento do outro, mas sem que ele possa agenciar esse sofrimento? Ou seja, ele vai sentir o sofrimento, mas não pode fazer nada com ele. Ou seja, não pode fazer nada contra mim, por exemplo. Portanto, há todo um território na sensibilidade. E nós podemos ficar nele. Ou seja, nós podemos passar a nossa vida a ser simplesmente sensíveis ao que nos está a acontecer, sem nunca tomarmos decisões. Nós damos um nome a isso. Depressão. O que é uma depressão? Antes de irmos para aquele termo que vocês já interpretaram todos, uma depressão é uma descida. Ou seja, se vocês estão num ponto, por exemplo, numa montanha, aquela inclinação que vai de cima para baixo chama-se uma depressão. E é por isso que quando nós atingimos estados de sofrimento mental muito grande, de tristeza muito grande, chamamos isso uma depressão. Porquê? Porque admitimos que o nosso ponto em que habitualmente vivemos está muito mais lá em cima e de repente nós começamos a resvalar por ali abaixo até que finalmente chegamos lá abaixo. E quando chegamos lá abaixo, lá está, a nossa capacidade de ser sensíveis impede-nos de agenciar. Porque, se calhar, no início, quando estávamos lá em cima, não achámos que havia necessidade nenhuma de mudar nada. Nós estávamos bem, mas houve uma altura, houve qualquer coisa que nos fez resvalar. E agora estamos, vou utilizar a linguagem convencional, deprimidos. E quando nós estamos deprimidos, não fazemos nada, porque lá está, porque estamos simplesmente sensíveis ao nosso sofrimento e ainda não ganhamos a consciência de que precisamos de fazer algo contra a nossa tristeza, contra o facto que nos levou a ir ao fundo. Então o que é que nós fazemos? Não fazemos nada, na realidade. Ficamos num estado de inércia, que é coisas que eventualmente estamos habituados a fazer até conseguimos fazê-las, não é? Mas há outras que nos custam cada vez mais, nós temos cada vez mais dificuldade em fazê-las, até que finalmente não as fazemos. Então, digamos que vamos fazendo ou muito pouco, ou fazemos as coisas que já andávamos a fazer, ou fazemos menos, ou então não fazemos quase nenhumas. Vamos tendendo até a não fazer quase nenhumas, não é? Depois depende da profundidade dessa depressão. Há pessoas que têm a capacidade de funcionar, ou seja, quem está do lado de fora, estão a funcionar exatamente como pais, como filhos, como amigos, como colegas de trabalho. Eles conseguem fazer tudo. Mas lá está, não conseguem agenciar a sua capacidade sensível. Não conseguem fazer nada contra essa tristeza. Mas, exteriormente, há quem consiga. Essas pessoas são aquelas que vão aquilo que se chama de depressões profundas. Porque elas próprias não sabem. Porquê que elas não sabem? Porque a depressão não é um estado necessariamente de consciência. Ou seja, quando uma pessoa está deprimida, ela simplesmente desceu uma ladeira, mas ela pode não saber. Quando é que ela sabe? Não é quando ela está deprimida, é quando ela está oprimida. É diferente. E o que acontece é que às vezes as duas coisas ficam juntas. Qual é a diferença entre estar deprimido e oprimido? É que uma pessoa deprimida simplesmente desceu daquilo que era o seu estado, enfim, normal, não é? Aquilo que era o estado em que ela normalmente estava, e desceu por aí abaixo. E há um momento em que ela fica oprimida. Quando ela fica oprimida, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela agora sabe onde é que está, mas por qualquer razão tem vergonha. Vocês lembram-se de que há uns anos, quando começou o fenómeno do Me Too?
mulheres que tinham sido abusadas, algumas delas há 20 anos, na sua juventude. Ou seja, aquilo aconteceu com elas e o que é que elas fizeram? Elas oprimiram e passaram a ter vidas totalmente, na aparência, para quem está do lado de fora, normais. Porque elas não sabiam o que fazer com aquilo. E quando algo acontece e não há mais testemunhas a não ser nós, desde que nós apaguemos a outra testemunha, que é aquela pessoa que supostamente nos fez o ato, desde que nós apaguemos esses dois elementos, que é eu e o outro, está tudo bem, aquilo não aconteceu. A ciência, por exemplo, já nos deu esta pista, que é uma realidade é totalmente diferente entre ser observada e não ser observada. Se eu elimino de um acontecimento os observadores, não aconteceu. A ciência, uma vez mais, deu um nome a isto, chama-lhe recalcamento, que é, eu elimino os fatores testemunhais, digamos assim, do acontecimento, logo ele não aconteceu. Se ele não aconteceu, eu esqueci, não sei o que é. Mas não é isso a opressão, isto é o recalcamento. A opressão é, eu sei que aconteceu, mas por qualquer razão não falo do que aconteceu. Porque tenho vergonha. Por exemplo, pode haver outro sentimento. A condição é que não haja testemunhos. Quando eu tinha 7 anos, estou a ir muitas vezes aos 7 anos, foi um ano muito cheio. Foi o ano a seguir eu ter voltado do Alentejo. E uma boa parte da minha família, entre as quais a tal tia que... A minha mãe é órfã. Então, quando os pais da minha mãe morreram, ela andou ali, no período da doença da mãe dela, ela andou a saltar de elemento familiar em elemento familiar, até que finalmente, quando a mãe morreu, ela fixou-se com uma tia, que era a irmã da mãe dela. Portanto, quando eu falo da minha tia, na realidade é como se estivesse a falar da minha avó. Então, no bairro onde vivia a minha avó, que na realidade era a minha tia, chamava-se Alice, era um bairro operário. O meu pai vem do Ribatejo e foi, quando era criança, ainda bebê, foi para esse bairro. Porque o meu avô, que tinha sido um pastor no Ribatejo, ainda criança foi trabalhar para uma fábrica de cortumes, onde se tornou especialista em cortiça, em camurça negra. O meu avô era um especialista em camurça negra. Tirou a carta de classe aos 40 anos para poder conduzir. Péssimo condutor. Mas era um gênio de determinadas emulsões químicas. Era uma besta completa no resto das operações da vida, nomeadamente nas relações familiares e de vizinhança, mas há quem diga, por exemplo, que eu sou um dos herdeiros do comportamento, já não digo do comportamento, que aprendi a domesticá-lo, ao contrário do meu avô, mas digamos da energia, do feitio. Vou utilizar a linguagem popular, do feitio herdei o meu avô. Então esse meu avô era um homem muito brutamontes, o que era bastante cómico, porque era um homem muito pequenino. Era um homem mesmo muito pequenino. O meu pai é pequenino. Nas fotografias o meu avô é ainda mais pequenino. Portanto, era um brutamontes, digamos que num ângulo de hoje muito ridículo, não é? Digamos que era demasiado pequeno para ser um brutamontes. Mas de facto era um homem muito, muito violento. A maior vítima dele, por exemplo, foi o meu pai. E ele então veio para o Cacém e nos primeiros anos viveu nesse bairro operário que tinha sido criado pelo dono da fábrica de cortumes que havia lá no Cacém. Esse bairro operário já não existe, vocês já não o podem visitar e é uma pena porque é um dos bairros operários mais bonitos, pelo menos ali naquela zona de Sintra que eu pessoalmente conheço.
foi derrubado quando foi do projeto Polis, vocês lembram-se do projeto Polis, de regeneração e de rejuvenescimento e de requalificação dos centros históricos de uma data de cidades. Não era só as cidades históricas, foi também alguns subúrbios como o Cacém. Então eles, nesse processo, eliminaram aquele bairro que era de facto maravilhoso. Porquê que ele era maravilhoso? Era um bairro em que as casinhas eram muito pequeninas e não havia trânsito. Aquilo basicamente tinha 2 portões. Qualquer pessoa, obviamente, que podia entrar no bairro, até porque havia um acesso dos 2 lados. Havia muita gente que utilizava o bairro como corta-mato, não é? Dentro do Cacém, mas não havia ali trânsito. Portanto, as crianças podiam brincar livremente. E como na zona adjacente era constituída por baldios e por hortas e por aquelas casas antigas com grandes quintas e tudo mais, portanto, aquilo ali era um pequeno Shangri-La. Eu hoje, quando penso retrospectivamente em andar à chinchada, andar a saltar os muros para ir apanhar fruta, ir às hortas, havia até uma horta comunitária. A minha família chegou a ter ali uma área que depois, obviamente, foi destruída para ser construído vários prédios, mas tinha ali uma horta comunitária, que ainda hoje existem no Cacém, só que já fora do perímetro urbano. Ali não, era mesmo no centro do Cacém, essa horta. Tinha lá está vários baldios. Os baldios são sempre sítios muito divertidos. Eu lembro-me que a primeira vez que vi o Stalker, eu não percebi nada da dimensão, digamos, que mais existencial ou narrativa do filme. O que me apaixonou no Stalker é que aquilo era claramente o cenário das minhas brincadeiras de infância. Então, um dos sítios nesse tal baldio, que lá está, tinha uma vegetação muito densa, com uma grande diversidade de plantas. Não sei se vocês sabem, mas a Península Ibérica tem mais plantas do que a Europa inteira. Isto é um facto. Então, agora este mês foi publicitado no El País que finalmente houve uma série de universidades que fecharam finalmente de uma quantidade de biólogos que se juntaram para fechar o número de espécies espontâneas que existem na Península Ibérica. Eu, por acaso, já tinha sido avisado deste facto. Elas são tantas que só agora, vamos ver, em 2021, é que eles disseram que, ok, esta é a lista completa. Fechamos. Mas já há uns anos que eu sabia, que eu já tinha sido informado, que existem mais plantas espontâneas, por exemplo, no Alentejo, do que no resto da Europa. É incrível. A diversidade de plantas nesta região do mundo é mesmo muito grande. Então, naquela abundância, mas era uma abundância num clima urbano. Portanto, havia também, lá está, haviam carros destruídos, peças metálicas e não sei o quê. Era muito aquela atmosfera do Stalker. Então, um dos sítios mais assombrosos que existia era um poço. Vocês lembram-se? Há uma cena até incrível no Stalker em que eles descem, vão dar uma espécie de corredor, de túnel, não é? São quase 10 minutos dentro daquele túnel. Não se passa nada, mas aquilo é uma intensidade enorme. Eu percebia totalmente o que é que aquilo queria dizer. Porque eu lembrava-me de andar num sítio assim, numa tal cisterna que existia lá no baldio do Cacém, por trás do Pátio Juca Dias, assim se chamava. Mas houve um dia, uma vez mais, eu já vos disse, eu tinha 7 anos, eu estava lá a brincar com algumas crianças que tinham mais ou menos a minha idade, e houve uns miúdos assim mais velhos, em idade já de adolescente, que começaram a brincar connosco. Vocês devem se lembrar, quando são crianças, o maior orgulho que se pode ter é quando os adolescentes brincam connosco. Eu já vos falei da Teresa, aqui é o meu aniversário. Portanto, nós os crianças de 6, 7, 8 anos, estávamos super excitadas porque os putos de 14, 15 anos estavam todos também a brincar connosco. E há uma altura que eles criaram um jogo. E nós, os putos de 7 anos, perdemos. E havia um preço a pagar. Tinha sido esse o jogo. O Armando foi o primeiro. Eu ia ser o segundo. E fiquei à espera. Ser uma vez.
Mas tive sorte. O Armando foi violado por 2 rapazes do nosso bairro. Um deles tinha um irmão, que era da minha idade, e ele fugiu dali. E foi chamar os adultos. Quando chegou a minha vez, apareceram os adultos. E a brincadeira terminou ali. O Armando tornou-se no rapaz mais popular da rua. O rapaz mais exuberante e líder de um gangue. Um gangue fixe, não era um gangue de violência, era um gangue fixe. Os rapazes, raparigas cool. Tinha sempre montes de raparigas. Só havia uma coisa que mudou estranhamente nele. Ele tinha-me um ódio mortal. Ele odiava-me. Por ironia, eu também me chamo Armando. Não sei se algum de vocês sabe. Eu chamo Rui Armando. Podia ter sido eu. E se querem que vos diga, ainda hoje não sei quem é que teve a sorte. Será que foi assim uma coisa tão terrível aquilo que lhe aconteceu? Porque a avaliar por aquilo que aconteceu comigo e com ele nos anos seguintes, não foi nada a sensação que eu tive. Ele era uma pessoa muito mais descomplexada, muito mais extrovertida, tinha muito mais amigos, teve muito mais namoradas. Eu não tive nada! Nada! Eu simplesmente estava bloqueado naquele acontecimento. Porque uma criança de 7 anos, ela não sente que tem 7 anos. Ela não sente que não poderia fazer nada. Ela sente-se tão culpada, tão cobarde, tão frágil, tão impotente, como se fosse um adulto responsável pelos seus actos e com capacidade de se defender a si e, eventualmente, os outros. Quem me diz a mim que a experiência senciente de uma vítima não é superior a uma testemunha impotente? Não sei. Não faço a mínima ideia. Quando, por exemplo, eu durante anos tive uma enorme curiosidade em saber o que aconteceu com, por exemplo, as pessoas que passaram por experiências, lá está, de serem reféns de situações ainda mais graves, ainda mais penosas, ainda mais gravosas do que estas. Por exemplo, claro, não é impunemente que vai no top 10, hoje em dia deve haver 7 livros sobre Auschwitz, não é? Mas tem um fascínio. Como é que se sobrevive a uma experiência daquelas? E eu lembro-me que um dos poucos objetos que me satisfez, são todos, na verdade, são todos tão criminosos, quase como os próprios nazis que criaram aquilo. Os livros, ou seja, a tentativa de testemunhar aquilo, de fazer sentido daquilo, é tão criminosa como quem fez aquilo. Lá está, não tentes fazer justiça onde não te pedem. Só fazes mais merda ainda. Praticas ainda mais. Então, o que aconteceu foi que houve um jovem, chamava-se na altura, era jovem, chamava-se Art Spiegelman, que falou com o pai dele. E o pai dele é que lhe foi dar a história. O livro chamava-se Maus, era um livro de banda desenhada, que era o testemunho do pai dele. E o pai dele era aquilo a que nós habitualmente chamamos um desenrasca. Estão a ver aquelas pessoas que em nenhuma situação se deixam ficar, encontram sempre uma solução, são manhosos, são mentirosos, são malandros, são espertos. Se fosse. E passou por aquilo tudo e o objetivo dele era safar-se o tempo todo. Utilizou todas as estratégias para se safar. E podia-se dizer que era um homem feliz,
Porque fez de tudo, de tudo. Ele fez de tudo, ele criou todas as situações para se safar. Safar quem? Ele e os seus próximos. Estão a ver? Ele não ia mudar o mundo, ele não ia mudar o sistema, não ia mudar a política. Ele simplesmente tinha que safar a ele e os que lhe estavam mais próximos, os que os interessavam mais. E foi isso que ele fez com todos os esquemas e mais alguns. Ou seja, esquemas que noutro contexto seriam considerados crimes, corrupções, burlas, seja o que for. Ele tentou de tudo para conseguir sobreviver naquele processo. E conseguiu. Por isso é que estava a contar a história ao filho, não é? Já nos Estados Unidos. Mas a mulher dele, que também lá esteve, não. Ela não conseguiu fazer nada. Ela foi simplesmente uma testemunha, não é? Observou, comeu com aquilo, e quando aquilo acabou, estranhamente estava viva, porque ela não fez nada para se proteger. Ela não fez nada para se salvar, nem a ela, nem aos outros. E ela não conseguiu conviver com isso. Teve 2 filhos, mas houve um dia que deu um tiro na cabeça. Acabou. Já estou esquecido. Inventei o tiro na cabeça. Ela suicidou-se, mas eu já não me lembro se foi com um tiro na cabeça, ou se foi com comprimidos, ou se foi enforcada. Ela matou-se. Aliás, é isto que origina a história, não é? Na realidade, ele vai querer falar com o pai depois do suicídio da mãe, o Art Spiegelman. É esta a grande diferença. É que o pai fez de tudo para se manter vivo. E, portanto, quando aquele horror aconteceu, ele era um ser impoluto. Ele não sofreu menos que a mulher. Mas a mulher estava profundamente humilhada. Porquê? Porque ela não conseguiu agenciar o seu sofrimento enquanto ele aconteceu. Quando ela finalmente o agenciou, já tinha acontecido. Ou seja, ela, quando finalmente aquilo acabou, ela já não precisava mais de se proteger. Mas enquanto ela podia ter agido, ela não agiu. Vão-se embora. Acabou a minha experiência. Correr tudo tão bem mesmo a acabar. Fiz uma nódoa na camisa e outra na camisola. Se vos interessa, claramente vocês ainda estão aí sentados, mas isto basicamente a experiência acabou. Vou tomar isto como um momento, já estão a correr os créditos, estão a ver? Mas vocês ainda aí estão sentados. Eu vou-vos contar algumas histórias, já que estão aí sentados, mas a experiência acabou. Esta camisola é a camisola mais velha que eu tenho. Nós estamos em 2021, ela foi comprada nos anos 90. Em 2001, eu fui a Berlim, onde atuei pela primeira vez com este senhor, num sítio chamado Teatro Vaudeville, na altura num festival de dança. Eu estava vestido com esta camisola. Porquê é que eu me lembro que estava vestido com esta camisola? Porque quando acabou o espetáculo, houve alguém que veio ter comigo e disse assim: ela adorou o teu espetáculo. E eu disse: oh, how are you? Who are you? E ela disse: Meg. Era a Meg Stewart. Ela disse: anyway, I only like your shirt. Portanto, ela gostou da minha camisola. Estas calças foram compradas em 2001 em Barcelona, numa altura que eu estava a trabalhar com uma bailarina espanhola chamada Patrícia Caballero. E a Patrícia Caballero não percebia nada do meu método de trabalho, porque na cabeça dela não estava a trabalhar. Ela todos os dias ia para o estúdio, fazia montes de exercício, eu suava bastante, e eu basicamente passava o tempo inteiro a passear e a ler jornais. E pelos vistos a comprar roupa, porque fui lá comprar estas calças. E, para além de comprei estas calças, que, diga-se de passagem, já as utilizei num espetáculo, que era um espetáculo que se chamava Avenida dos Bons Amigos, que eu usava juntamente com uma camisa também verde, assim cá aqui, e foi fotografada pela
grande amiga e saudosa Patrícia Almeida. As botas, infelizmente, não têm a história. Para além de estarem todas rebentadas dos lados, não valem nada. A camisa também não tem história, ainda não tem história. Mas hoje começa a história dela. Acabou, meus caros? Querem que eu vos dê bebida? É? Vão buscar copos e eu... Acho que tenho ali mais uma garrafa para dentro. Infelizmente só tenho mesmo uma garrafa. Esta está a meio, mas como já bebi do gargalo não vos vou oferecer. Mas tenho uma, portanto ainda vai dar para partilhar com alguns de vocês. Os primeiros.